tudo bem? Agora daremos início a uma nova disciplina. Qual disciplina? Morfologia. Acredito que vocês vão gostar da disciplina. Vocês já me conhecem. Meu nome é Michele. Este é o meu sinal. Sou professora da disciplina Morfologia, aqui no IFNMG. Então, prestem atenção nas videoaulas, dúvidas, interajam com tutores, o presencial e o tutor à distância. As dúvidas não guardem. Sempre interajam no polo, ok? Vamos começar a disciplina. Na aula 1, trataremos sobre duas temáticas. Sobre a formação interna do léxico, bem como o surgimento desse léxico, a estrutura. Então, vou trabalhar com vocês os conceitos. Trataremos também sobre a estrutura interna. Vamos detalhar o sinal. Quais são as regras para a formação, as regras morfológicas. A palavra morfologia, ela se relaciona a vários estudos. Porém, no contexto da linguística, a morfologia ela está vinculada ao surgimento de um determinado sinal ou de uma determinada palavra. Posso inventar sinais aleatórios? Não. A morfologia não me ampara nesse sentido. Devo seguir regras, respeitá-las. Sim, respeitar essas regras para o surgimento do sinal ou da palavra. Mas qual o conceito de léxico? Temos esses dois sinais. Qual o conceito? Então, podemos exemplificar como? Vamos fazer uma metáfora. Imaginem uma caixa onde haja vários vocábulos, vários sinais ou palavras em um determinado espaço, em uma determinada caixa, porém em uma língua, em uma determinada língua. Então, existem ali vários sinais, vários léxicos. E em outra língua, por exemplo, o português, conhecemos várias palavras que estariam em uma determinada caixa, que seriam os vocábulos inseridos nesta língua. Podemos citar como exemplo um indivíduo. Esse indivíduo, ele pode ter vários léxicos armazenados. Sim, uma quantidade infinita. Mas isso dentro de uma língua. Por exemplo, temos aqui o conhecimento específico em inglês, português, libras e outras línguas. Então, são os léxicos de uma determinada língua, os vocábulos. Isso constitui um sistema. Então, agora que vocês já conhecem o conceito de léxico, voltaremos ao melhor conceito para morfologia. Eu já expliquei a vocês sobre a morfologia, sobre as estruturas.
Então, vocês estudaram fonética, fonologia. Então, na disciplina de fonética e fonologia, vocês aprenderam sobre o sistema linguístico. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria de Saussure. Ele, em suas pesquisas, ele aprofundou sobre a linguística, sobre o sistema linguístico, ancorado a outros sistemas. Então, por exemplo, temos a fonologia, que você já aprendeu, que tem os fonemas e estes não têm significado. Ou seja, não tem os parâmetros. Na morfologia, nós temos os morfemas, que são as unidades mínimas, com significados. Temos a fonologia, a morfologia e temos a sintaxe, que estrutura a frase. Isso é um sistema linguístico, é a proposta de Saussure. Então, a morfologia da língua brasileira de sinais pesquisou, detalhou o sinal. Então, por exemplo, o sinal... Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, vocês sabem o que é? É uma configuração de mão, correto? E qual é o significado disso? Não há significado. Correto? Então, temos que respeitar as regras. Então, a formação do sinal seria assim. Assim seria o sinal correto, com o significado de acordo com a morfologia. Então, temos os morfemas, que formam o sinal, ou a palavra. Já explicamos anteriormente, você lembra? Sobre fonologia e fonética. Veja aqui, são sinais que não têm significado isolado. Então, temos os parâmetros que isolados não têm significados. Então, temos um conjunto de regras que unidas formam um significado. Então, você já aprendeu na disciplina de fonologia sobre os 5 parâmetros. Temos as configurações de mãos, movimento, ponto de articulação, orientação da mão, expressão não manual. Então, são esses os 5 parâmetros que estão intimamente ligados à morfologia. Então, a fonologia é uma grande responsável pelo processo de formação de sinais, respeitando esses parâmetros. Então, esses parâmetros são utilizados na formação do sinal. Temos um segundo ponto. Após escolher, determinar os parâmetros, não podemos inventar, criar aleatoriamente parâmetros. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Tínhamos antigamente o sinal para a cidade de Montes Claros. Utilizava-se este sinal. Para o surgimento desse sinal, utilizou-se essas configurações, sob a influência da língua portuguesa. Com o passar do tempo, os surdos discutiram e modificaram o sinal,
convencionando este sinal aqui. Esse sinal ele foi transformado, modificado, de acordo com as regras do conforto linguístico. Não podemos criar sinais aleatórios. Precisa haver uma aceitação pelas regras. Então, esse é o estudo da fonologia que auxilia a morfologia na criação de novos sinais. Vocês já sabem que a fonologia tem uma grande responsabilidade, que é auxiliar a morfologia. Mas qual a função da morfologia? A morfologia se preocupa com a estrutura interna do sinal, as regras que compõem esse sinal. Vocês precisam se ater que a morfologia é diferente da fonética, porque os fonemas não têm significado e os morfemas têm significado. Ficou claro? O morfema. Vamos exemplificar na língua oral. Na língua portuguesa, vejam, temos um morfema que em sua estrutura tem significado. São as palavras monomorfêmicas. Uma palavra. Por exemplo, na língua portuguesa, temos o morfema não. Percebam? Esta palavra, não. Ela sozinha, ela é entendível? Dá para entender? Ela tem significado? Sim, eu consigo entendê-la de forma clara. Eu não tenho dúvida quanto ao seu significado. Eu entendo. Também temos morfemas que não têm significados, que são os afixos. Podemos exemplificar na língua portuguesa a palavra in. Outro exemplo, mente. Mente pode haver vários significados, porém, ele vai se tornar um afixo, assim como in. Então, essas palavras são afixos. Temos um outro exemplo, feliz, que tem um significado em si, que, ao unir-se a outro morfema, forma um novo vocábulo, uma nova palavra com significado. No caso, infeliz. Temos vários tipos de morfemas. Temos aqui o in. Na língua portuguesa temos vários morfemas. Por exemplo, temos aqui a palavra feliz, que é uma palavra com significado. Ao acrescentar o morfema in como prefixo e mente como sufixo, essa formação, essa união, não pode se desprender,
porque temos que obedecer às regras do português. Essa palavra feliz é uma palavra que já tem significado próprio. Quando coloca um prefixo in, modifica esse significado. Feliz, infeliz, que se tornará triste. Percebam, a palavra feliz é um morfema livre. Ela não está presa a uma outra palavra, a um outro morfema. Ela é livre. Já o morfema in é um morfema preso. Agora que já expliquei a vocês, dando exemplo na língua portuguesa, bom, veremos como se dá esse processo na Libras. Temos morfemas na Libras? Então, a maioria dos sinais na língua brasileira de sinais são monomorfêmicos, a maioria. Mas temos também léxicos que se unem, morfemas que se unem, e esses se tornam morfemas presos. Por exemplo, o sinal, onde acrescentamos 2 morfemas. Vejam, mãe. Por quê? Temos esse sinal, que significa mulher, e este, que significa bênção. Correto? Temos também um segundo exemplo. Pai, vovó, filha. Percebam, são 2 sinais com significados que se unem. Anteriormente, eu havia dado a vocês vários exemplos. Vejam aqui 3 exemplos. Mulher, bênção. 2 léxicos. Mulher e bênção, que aqui, ao se transformar em mãe, se torna um morfema preso. Vejam, pai. Homem é um morfema livre e bênção é um morfema preso. Perceberam aqui os morfemas preso e livre? Um outro exemplo aqui diferente. Igreja. Temos esse léxico, esse morfema livre, e cruz é um morfema livre. Mas, ao pensar, ao refletir sobre essa temática, eu percebi que morfemas livres, morfemas presos, quais seriam? Então, percebam, prestem atenção, vejam qual o sinal principal. Vejam aqui, eu não posso fazer esse sinal aqui, assim. Eu preciso obedecer a uma estrutura, é assim que é feito o sinal. Existe a união de morfemas. Então, eu percebo também que há a variação linguística e que, às vezes, o sinal ele é reduzido pela variação, ele é feito de forma rápida. Veja esse sinal para mãe. Percebam? Utiliza-se somente um sinal. Ficou claro? Eu, Michele, já apresentei a vocês vários exemplos de morfema preso e morfema livre. Agora, vocês terão tempo para que, em círculo, interajam com o tutor presencial
troquem ideias. Cada um de vocês vai pensar em um sinal em que haja morfema livre e morfema preso. Não pode fazer os sinais que eu já apresentei. Façam sinais diferentes. Treinem, memorizem. Percebam como se dá esses morfemas. Evitem conversar aleatoriamente. São só 5 minutos. É uma atividade individual. Boa discussão. Já discutiram? Que bom! Perceberam? Os afixos. Nossa, é bem tranquilo. Vocês já podem fazer a atividade bem tranquilo. Então, agora, vamos deixar esse assunto um pouco e vamos falar um pouco sobre o contexto dos léxicos na língua brasileira de sinais. Vocês sabem que existe o alfabeto manual. Nós precisamos utilizá-lo para falar nomes, nome de rua, nome dos pais, nome do filho. A gente utiliza o alfabeto manual. E o alfabeto manual, ele não é a representação da língua portuguesa, não. O alfabeto manual, ele é a representação manual da escrita do português. Existe uma influência da língua portuguesa nesse sentido. Então, vamos pensar, por exemplo, F. Vejam, existe essa letra no alfabeto português. Então, o alfabeto manual, ele segue o alfabeto da língua portuguesa. Nós surdos pertencemos ao Brasil e com isso temos acesso ao português. Vimos o português em vários locais. Porque a língua portuguesa, ela existe, ela está arraigada e nos influencia. Então, às vezes, o surgimento de sinais pode ocorrer devido ao empréstimo linguístico. Mas não é que seja proibido, não há uma imposição, uma separação, não. Há uma interação entre essas línguas. Por exemplo, eu, ao sair na rua, eu posso simplesmente não ver as informações em língua portuguesa? Impossível. Eu vejo em português em lojas, em vários locais. E uma língua influencia a outra. Temos alguns léxicos no português que influenciam o léxico na língua brasileira de sinais. Vamos ver alguns exemplos. Já expliquei anteriormente, lembram? Sobre o alfabeto manual, que não é uma representação do português, porém, acompanha. A Libras acompanha o alfabeto da língua portuguesa, acompanha a ordem. Então, temos algumas palavras do português que influenciam a língua de sinais. Podemos citar como exemplo a palavra azul. Esse é o sinal utilizado. Vejam, temos um empréstimo, o A e o L. Isso é um empréstimo linguístico. Temos outros também. Nunca, vai. Então, são palavras da língua portuguesa que são emprestadas linguisticamente para a Libras. Mas acontece esse empréstimo só com a Libras e com o português? Não, isso ocorre em várias línguas, isso a nível mundial ocorre esse empréstimo.
Já expliquei para vocês que as línguas, no contexto mundial, ocorre o empréstimo linguístico. Porém, às vezes, esse empréstimo ele não é feito ao pé da letra. Ele pode haver uma pequena adaptação para se adequar às regras morfológicas. Podemos citar como exemplo, temos no português o empréstimo linguístico do inglês. Vejam, food é uma palavra inglesa, onde acrescenta-se bowl. A união dessas duas palavras, percebam, o som é uma influência. Sim, os ouvintes fizeram uma adaptação e com isso surgiu o léxico no português, futebol. Assim como o azul surgiu na Libras, foi um empréstimo linguístico. Mas esse empréstimo, ele é ao pé da letra? Utiliza-se todas as letras? Não. O sinal é feito dessa forma, com algumas variantes, devido à variação linguística. Mas você entende, fica claro isso para você. Então, empréstimos acontecem, não é errado, é próprio da língua. Vocês têm em casa um computador, denominado notebook. Também temos um local, uma lanchonete, que vende lanches gostosos, denominada Subway. Não é daqui do Brasil. Essa palavra originou através de um empréstimo linguístico. Então, não ocorrem ainda influências da Libras para com o português, mas da língua portuguesa ocorre, uma vez que nós somos a minoria linguística. Explicarei para vocês agora sobre o léxico nativo. Qual o conceito? Então, é o léxico já com significado inerente, um léxico puro. Por exemplo, na Libras temos o sinal nativo. Podemos citar como exemplo sono, este sinal. Então, esse sinal é bem claro, é bem perceptível visualmente. Então, é o sinal que não sofreu interferência de outros. Então, nós percebemos que existem sinais abstratos. Por exemplo, temos este sinal, estratégia. Ele não sofreu influência de outra língua, diferentemente de outros sinais. Vejam, temos alguns sinais estrangeiros. Sim, podemos colocar esses sinais como aqueles que não estão inseridos na língua. Por exemplo, na Libras temos nunca. Então, foi uma incorporação. Percebemos que o sinal de nunca, ele foi incorporado a Libras, se tornou um léxico. Porém, ele não segue as regras de boa formação. Temos também sinais que utilizamos, são sinais classificadores, que eram classificadores nativos
que se tornaram léxicos. Percebam. Então, temos um léxico que em seu interior existe um classificador e que também não respeita a regra da boa formação. Então, veremos posteriormente. Então, falamos sobre classificadores que se tornam léxicos e que não respeitam a regra da boa formação. Por quê? Os classificadores, eles têm uma estrutura morfológica e não são sinais. Mas, vejam, os classificadores, eles podem ser incorporados e transformados em sinais, em léxicos. Por exemplo, esse sinal, encontrar, anteriormente era um classificador e hoje é um sinal com significado. Antes significava duas pessoas se encontrando. Atualmente é o sinal de encontrar. Então houve uma transformação. Mas, ok, o sinal encontrar é um léxico, mas temos ainda os classificadores. Vejam, duas pessoas se encontrando. Eu posso utilizar classificadores. Vou exemplificar. Duas pessoas passando uma pela outra. Segundo exemplo. Duas pessoas se olham com desdém, percebam a expressão. Terceiro exemplo, duas pessoas caminham saltitantes em direção uma à outra. Isso são exemplos de classificadores, diferentemente do sinal de encontrar. Já foi explicado anteriormente sobre o sinal de encontrar. Anteriormente era um classificador e virou um léxico. Mas, ao fazermos classificadores dessa forma para pessoas se encontrando, houve uma adaptação. Por quê? Virou um sinal e este sinal, ele pode ser utilizado em vários contextos. Encontrar material, objeto, pessoa, dentre outros. Então, esse sinal, ele não está focado somente para a pessoa. Ele tem vários significados. Vejam, no decorrer desta aula, eu, Michele, falei para vocês sobre algumas regras. Continuaremos falando sobre regras, mas pensem primeiramente, reflitam. Podem haver algumas restrições, tanto físicas quanto linguísticas. Os movimentos podem ser comprometidos, promovendo assim a falta de conforto linguístico no surgimento do sinal. A fonologia trata perfeitamente a formação do sinal. Veja um exemplo. Temos a cidade
Em Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto. Anteriormente, ela tinha este sinal. Durante a sua história, ela recebeu esse sinal. Então, recentemente, os surdos residentes nessa cidade mudaram o sinal. Utiliza-se este. Então, percebe-se que há uma restrição, há um incômodo ao fazer este sinal. Então, alguns surdos, na verdade, não sentem um conforto ao fazer esse sinal. Então, isso configura um problema na regra, ou seja, não podemos fazer sinais aleatórios. Temos regras para surgimento do sinal. Por exemplo, temos o sinal aqui Montes Claros, tranquilo de ser feito. Há um conforto ao ser feito. Já o sinal para Ouro Preto se torna complicado pelo movimento. Então, a língua, por ser reconhecida, devemos nos ater a essas regras, a essas restrições. Ao fazer, devemos respeitar a nossa fisiologia, as nossas mãos. Temos outro ponto também na questão das regras, que é a acuidade visual. Percebam, face a face, ao fazer a datilologia, não deve-se olhar para as mãos. Não. Se uma pessoa está sinalizando, as pessoas devem olhar para o rosto, para esta região. É muito importante esse contato visual para ocorrer a comunicação. Caso contrário, haverá falhas, perdas nas informações. Então, é muito importante o campo visual. Devemos nos ater a essa regra. Não podemos nos descuidar do campo visual. Para que a comunicação ocorra, precisa haver essa visualização. Apresentarei para vocês agora duas regras importantíssimas no campo linguístico para a formação do sinal. Já havia explicado a vocês sobre as restrições fisiológicas. Porém, agora vou falar sobre duas regras importantes. Vejam, temos a condição de simetria. Nessa regra, coloca-se que no processo de simetria, as duas mãos vão estar iguais. Pode haver movimentos iguais, alternados, mas o que não pode, outros tipos de movimentos. Vejam, trabalhar. Vejam aqui, olha os parâmetros, olha aqui, a configuração de mão, idênticas. Temos esse sinal aqui, televisão. Também este sinal, brincar, namorar. Por exemplo, posso fazer assim? Está correto? Posso ou não? De acordo com as regras, não posso, porque os movimentos têm que ser idênticos, podendo ser alternados. Ok? Pensem aí, pensem um pouco, pensem em sinais que respeitam essa condição de simetria. Por exemplo, casar, passear, dentre outros. A morfologia, ela se preocupa com essas regras e devemos respeitar, dentre elas, a condição de simetria. Vejam a segunda regra.
temos uma segunda regra, que é relacionada à morfologia. Muitas pessoas encontram barreiras com relação a essa regra, principalmente os ouvintes. Ficam confusos em qual mão utilizar. De acordo com a morfologia, é estabelecida a condição de dominância, que significa o quê? Que temos uma mão dominante que vai fazer mais, vai ter mais ação, a mão principal. E a outra mão será a mão de apoio. Não que ela seja desprezada, ela é muito importante. Mas o que eu não posso fazer? Deixa eu explicar para vocês. Ontem eu comprei bala na rua. Percebam, essa troca de mãos aqui não pode ocorrer. Isso vai contra as regras da morfologia. Percebam que, se eu escrevo com essa mão, vou sinalizar com essa mão. Você vai utilizar a sua mão dominante, a que você escreve. A minha é a direita. Eu utilizo mais a direita. A esquerda será a minha mão de apoio. Por exemplo, para o sinal de perguntar, percebam, a mão de apoio fica parada. Segundo exemplo, helicóptero. Viram? A mão de apoio parada. Também o sinal de ajudar. Percebam, o sinal de apoiar. Temos vários outros sinais. Então, essas duas regras, essas duas condições são muito importantes. Temos a simetria e a dominância. A dominância é mais complicado, porque precisa fazer adaptações, acostumar-se. Mas isso está dentro da morfologia da Libras. Gostaram da aula da unidade 1? Aproveitem o tutor presencial, o tutor à distância, tirem suas dúvidas, interajam. Podem também me perguntar via fórum. Vamos interagir. Continue estudando a morfologia. É muito bom. Vocês vão gostar. Tchau. Aguardo vocês na nossa segunda aula.